Gente, olha que incrível, essa semana conversei com o autor best-seller Arnaldo Neto, que também é apresentador do Resumo Cast, maior podcast de resumos de livro do Brasil. Estou muito feliz e me sentindo super honrada. Obrigada, viu, Arnaldo? Você aceitou aí de prontidão o meu convite para participar do quadro. Agradeço imensamente o teu tempo. Obrigada! Já começo essa entrevista dizendo que gosto muito da tua abordagem, né, sobre propósito. Gosto muito porque você bate muito na tecla do propósito com responsabilidade. Como é que você chegou nesse formato teu de trabalho? Legal. Obrigado por falar sobre isso. Acho que a grande diferença do meu segundo livro para o primeiro é essa maturidade, essa responsabilidade, né? E são dois momentos muito distintos. No primeiro livro, eu já era um mentor, coach, palestrante a respeito do tema, até com algum sucesso, né? Mas um sucesso muito local. Aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, no Leblon, é difícil você passar por alguma esquina sem que tenha algum negócio no qual eu não palestrei ou treinei colaboradores, ou passar por alguma esquina na qual não tenha algum morador ou amigo que eu acabei também mentorando. Só que acontece uma coisa, e o Leblon, eu amo o Leblon, moro aqui, enfim, já eles estão aqui, mas ele é a bolha da bolha, da bolha, da bolha, da bolha, da bolha, da bolha. Então, embora seja muito bacana você poder ajudar as pessoas de onde você mora, quando você se compromete a escrever um livro, que é uma plataforma que não tem fronteiras, tem que existir também a responsabilidade de falar com quem pode estar sendo, né, atendido com aquele conteúdo. O primeiro livro mudou muitas vidas. O primeiro livro vendeu mais de 10 mil cópias. O primeiro livro tem mais de 200 reviews na Amazon, todos 5 estrelas. Mas ainda assim eu acho uma obra limitada e muito, eu diria, etnocentrista. Do primeiro livro para o segundo, eu entrei para o Resumo Cast, né, o maior podcast de livros do Brasil, com uma audiência diversa, plural, de 30 mil ouvintes por episódio. E aí, pessoas do Brasil inteiro começaram a me procurar para encontrar o tal do propósito. Qual era o meu discurso? Encontre seu propósito, larga tudo e vai atrás. Quando eu comecei a falar sobre isso, de maneira até irresponsável, eu admito, em mentorias, eu recebi objeções do tipo: mas Arnaldo, se eu largar tudo, como é que meus filhos vão comer? Sabia? Nunca passei por isso. E a partir dessa reflexão eu comecei a entender. Não pode existir só um caminho, né? Ou eu tiro meu livro do mercado, ou vendo só no Leblon, ou tento buscar um pouco novos caminhos e entregar uma obra um pouco mais diversa. E muito graças aos atendimentos que eu comecei a fazer com pessoas do Brasil inteiro que vieram via Resumo Cast, eu comecei a entender, peraí, tem muita gente que não pode fazer o que eu fiz. E aí, reconhecendo meus privilégios de homem, branco, de família rica, cara, quantos por cento podem largar tudo e ir atrás de um novo caminho, quando muitas vezes nesse caminho, os primeiros meses te pedem para ficar sem ganhar sequer um centavo. Eu fiquei uns 6 meses sem ganhar R$1 no meu começo. Embora eu tivesse dinheiro guardado, mesmo que esse dinheiro fosse embora, eu ia para casa da minha mãe, ia para casa do meu pai, da minha avó, e nada ia acontecer comigo. Mas eu comecei a entender que a maioria das pessoas no país não tem isso. Eu falei, cara, eu não posso indicar só esse caminho, porque ele é muito pouco diverso, né? Ele é muito pouco abrangente. Eu comecei a ver que, além de mudar ao encontrar o propósito, tem outros caminhos. Como, por exemplo, o cara que encontra o propósito fala, peraí, eu não posso largar meu emprego, porque eu tenho que pagar os boletos, tenho que alimentar as crianças. Mas eu posso, de manhã, de noite, no fim de semana, começar um novo negócio e, eventualmente, quando esse segundo negócio começar a dar algum retorno, fazer a transição ou conciliar para sempre. Entendi também que tem outro caminho que é, eu encontrei meu propósito, mas eu não posso largar meu emprego. E só de pensar em trabalhar fim de semana, eu já faleço, porque eu já trabalho muito durante a semana. Então, que tal trazer meu propósito para o que eu já faço? Seja mudando de área, ou simplesmente fazendo o que eu faço, mas ressignificando a minha realidade. Então, foi muito importante, foi quase que um presente divino poder, entre um livro e outro, ter acesso ao Resumo Cast e a pessoas
de um Brasil diverso e plural, e entender que o caminho para o propósito, ele tem que ser também diverso, tem que considerar as possibilidades de cada um e tem que ser, sobretudo, responsável e sustentável. Imagina que um pai de família, com 3 filhos e 3 empregos, um para cada filho, vai numa palestra motivacional de um homem branco, rico, privilegiado, que nunca teve que passar dificuldade na vida, tem uma família rica e nunca teve nenhum tipo de dificuldade em relação a dinheiro, moradia ou alimentação. E esse palestrante fala, olha, larga tudo, encontre seu propósito, foi o que eu fiz e é a melhor coisa do mundo. Esse pai, motivado por aquela oratória, aquela retórica do palestrante, vai para casa, não dorme à noite pensando em tudo. Dia seguinte, liga para os 3 chefes, larga os 3 empregos. 3 meses, está esse pai na rua com os filhos pedindo esmola, né? Então, é um exemplo fictício, mas que pode ter acontecido em algum lugar, porque esse é o perigo que acontece quando você vai para um palco falar de propósito sem considerar a pluralidade e a diversidade do seu público. Sim, inclusive, eu ouvi também esse episódio no Resumo Cast e até se você me der a liberdade para te perguntar, porque nesse mesmo resumo você fala de uma forma muito superficial que você também passou por um momento muito obscuro nesse processo da busca pelo teu propósito, né? Você pode me falar um pouquinho sobre essa tua experiência, esse teu momento? Eu, em 2015 e 2016, tinha uma agência de marketing digital junto com sócios maravilhosos e comecei a ter algum sucesso com clientes bem bacanas e comecei a ser muito convidado para dar palestras em faculdade. Ah, legal. Algo muito interessante acontecia ao dar essas palestras. Era como se no final delas um anjo sussurrasse no meu ouvido: você encontrou o seu lugar. Atenção com isso. Durante muito tempo eu não escutei esse anjo. Em 2017, essas palestras que não eram remuneradas e para um público de 40, 50, se muito 100 pessoas, isso tudo virou um TED. Eu fui convidado para dar um TED Talks, que tinham lá presencialmente 500 pessoas e online 20 mil. Em outras vezes tinha um anjo sussurrando, dessa vez era Deus gritando no meu ouvido: cara, segue esse caminho, o teu lugar é esse. Só que não foi de uma hora para outra, né? O TED foi em novembro de 2016, ok? E a minha transição foi somente em junho de 2017. Foram mais ou menos 7 meses de recusa. Cara, esse período de recusa é muito interessante, porque você não encontrar o seu lugar no mundo é ruim, mas pelo menos você não sabe o que está perdendo. Meu caso não era esse. Eu já naquele palco do TED, eu sabia que havia encontrado algo divino. E ainda assim recusei. E aí era como se literalmente esse Deus que no meu ouvido sussurrou falasse comigo: olha, eu não vou permitir que você negue esse chamado. E aí eu comecei a ter insônia, comecei a ter muita ansiedade, como quem sabe que está deixando de fazer algo que vai ser superior. E aí, finalmente, no meu aniversário de 2017, como quem realmente, perto do aniversário, resolve dar uma guinada pessoal, decidi sair da minha empresa antiga e seguir um caminho novo para fazer o que eu estou fazendo hoje. Claro, começar a fazer o que hoje faço com bastante sucesso. Para quem também está nesse caminho, né, Arnaldo, vivendo essa incerteza, né, vivendo esse turbilhão aí, como é que a gente identifica o que realmente é essa voz, né, divina, como você falou, ou, sei lá, uma armadilha da nossa cabeça, né? Como é que a gente consegue diferenciar isso? Isso é muito interessante. Eu acho que você identifica isso na recorrência, né? Se eu, por exemplo, eu já pensei em ser tanta coisa, de DJ até modelo, mas já era uma vozinha que passava uma vez só, né? Eu acho que a recorrência traz a resposta. Nesse caso das palestras, era como se a vozinha na primeira vez falasse: olha que legal. Na segunda ela falasse: olha que bacana. Na terceira: isso é legal. Na quinta tava assim: Arnaldo, pelo amor de Deus. E no TED era Deus literalmente se berrando, fala: meu filho, né? Que nem aquela história daquele rapaz que está no meio de uma enchente. Aliás, hoje aqui no Rio tá tipo isso, tá chovendo pra caramba. Aí o rapaz no meio da enchente, ele passa um cara de boia e ele tá assim meio que
quase que submerso em cima de uma casa, água pra caramba, e passa um cara de boia, vem comigo, vem comigo. Ele fala, não, vou ficar aqui porque Deus vai me ajudar. Aí passa o cara da boia. Aí depois passa um cara de barco, vem comigo. Ele, não, ficarei aqui porque Deus vai me ajudar. Aí passa a lancha, passa o Titanic, passa helicóptero, avião, e até que o cara morre afogado, né? Aí o cara chega no céu e fala, Deus, você não me ajudou? Deus fala, tá de brincadeira, né? Mandei boia, mandei barco, mandei... Enfim, eu acho que Usou tudo, né? a recorrência dos sinais é o que vai falar se realmente é um grande sinal ou se é apenas um objeto brilhante que está querendo roubar a sua atenção. Isso acontece. No caminho do propósito, alguns brindes de prateleira podem aparecer para tirar sua atenção. E acho que a resposta, se é de fato só uma distração ou de fato propósito, muito boa sua pergunta, é a recorrência, né? No meu caso, toda vez que eu subia no palco, acontecia de novo esse chamado. Então, chega uma hora que não tem mais como você negar. Você fala muito sobre propósito para empreendedores, né? E qual que é a diferença, Arnaldo? Um propósito pessoal, né, com um propósito dentro de uma organização, dentro de uma corporação? A pergunta é excelente. A resposta é um pouco complexa e vou tentar ser o mais didático possível, tá? Vamos lá. Se eu tenho um negócio que é uma marca pessoal, então o propósito do negócio é o mesmo do que o dono, ok? Certo. O meu propósito, Arnaldo, é ajudar pessoas a encontrar o propósito. O Vivendo de Propósito é uma marca pessoal, sou eu, embora eu tenha uma equipe maravilhosa, então o propósito é o mesmo, você replica. No entanto, muitas vezes, você tem uma instituição que não é uma marca pessoal. Vamos botar aqui, sei lá, o dono da Nestlé. Nestlé, não sei porque eu pensei nisso, nem como chocolate, mas foi a primeira que eu pensei aqui agora. O propósito do dono deve mesmo, é aconselhado que tenha alguma ligação com o propósito da empresa, no entanto, não é o mesmo, tá? Então, o ideal é que o propósito do dono e de uma corporação, quando maior, como uma Nestlé, uma Nike, enfim, algo nesse tamanho, é que o propósito do dono tenha uma relação com o propósito da marca, mas que não seja exatamente a mesma, porque o propósito da marca certamente vai transcender um pouco isso. Um erro muito comum que as pessoas cometem quando vão buscar propósito de empresa, primeiro é achar que o propósito de empresa é um slogan, né? Vamos criar aqui uma frase publicitária. Pelo amor de Deus, né? O propósito da empresa é o objetivo daquela empresa em relação ao impacto que ela quer gerar no mundo. Isso é o primeiro lugar. Segundo lugar é o seguinte, qualquer trabalho que seja feito em relação à empresa e propósito deve levar em consideração não só o propósito da empresa, mas também dos colaboradores. E assim, existe um exercício que eu chamo de congruência de propósito, no qual, por exemplo, você quer encontrar o propósito da sua empresa. Ok, então vamos lá, primeiro a gente conta o propósito da empresa. Depois, a gente tem que contar o propósito de cada colaborador e gerar uma congruência. Vamos supor que seu propósito, Laís, seja conectar pessoas. Por exemplo, e o da empresa seja fomentar o empreendedorismo no Brasil. Como é que a Laís pode conectar pessoas fomentando o empreendedorismo no Brasil? Então, uma empresa girassol, é uma metáfora que eu gosto de usar, né? Porque girassol gira um para o outro quando não está luz. É uma empresa que tem o propósito do colaborador, olhando para o propósito da própria empresa, e assim tanto o indivíduo quanto todos sendo respeitados. Então, um bom trabalho de cultura deve levar em consideração não apenas o propósito da empresa, mas de cada colaborador e gerar congruência entre uma coisa e outra. É possível ter mais de um propósito, Arnaldo? Ou o que você acredita é que a gente tem que ter um propósito maior para a vida toda? Para te responder, primeiro eu tenho que conceituar a diferença entre um propósito e o propósito, tá? Então vamos lá. Propósito é o que você faz para ajudar as pessoas. É a luz que você compartilha, né? Como o girassol faz, como eu falei. Beleza. Mas não é porque propósito é isso que você vai tratar um propósito e o propósito como a mesma coisa. Um propósito é qualquer coisa que você faz para ajudar as pessoas. Você pode ajudar de muitas maneiras. Você pode ajudar o velhinho a atravessar a rua, você pode pegar o gatinho da rua que está ali abandonado, você pode lavar os pratos da casa da sua vovó, você pode ler para idosos no asilo, tudo isso é um propósito, né? Só que entre tantas possibilidades de colaboração, existe uma superior, aquela que você nasceu para entregar. Esse é o propósito. Então, Laís, não é que o seu propósito não mude. Eu acho que você passa por vários propósito ao longo da vida para encontrar o propósito. Então, quando o Arnaldo tem 25 anos e fala, meu propósito é ajudar pessoas, com 30 ele descobre que é ajudar animais,
e com 40, que é ajudar gatos, e com 47, que é ajudar gatos siameses de rua, não é que o propósito dele mudou. É que ele foi encontrando um propósito, até encontrar o propósito. Então, para mim, o caminho é esse. Não é ficar parado ou parado esperando que alguma coisa definitiva vai aparecer. É você fazer qualquer coisa para ajudar as pessoas, e ao se colocar no caminho de contribuição, eventualmente a sua grande verdade vai aparecer. A gente pode dizer que o propósito, ele também é um servir? Desculpa me fazer repetitivo, mas a metáfora do girassol, mais uma vez, é necessária, né? O girassol é o meu símbolo do meu trabalho, que é muito maior do que eu. Por quê? O girassol, quando está sol, gira para o sol. Quando não está sol, o girassol gira um para o outro para compartilhar a luz, né? Para mim, essa é a grande metáfora que explica o que é propósito. Nosso propósito é usar os nossos talentos, usar a nossa luz para girar para as pessoas e para o mundo. Quando eu explico isso em palestras, ou até individualmente, a pergunta que, não obstante, aparece é: mas Arnaldo, meu propósito é por mim ou pelas pessoas? E eu respondo: os dois sempre. Não tem separação. Por quê? Quando você faz pelo outro, faz por si mesmo. Afinal, não existe maneira mais fácil de se realizar do que fazer o bem a alguém, né? Quando você faz o bem para alguém, você se sente bem imediatamente. Mas ao fazer por si mesmo, também faz pelo outro, porque aumenta o seu valor interno e tem mais para entregar. Para fechar, é a diferença entre propósito e felicidade, né? A felicidade, ela é um prêmio de uma vida com propósito. A felicidade é a consequência de uma vida de propósito. Quando você acorda falando tenho que ser feliz, você acaba entrando numa busca incessante e até egoísta por felicidade. E aí, vai no restaurante caro, paga aquela festa atrás do teu crush, e eventualmente no restaurante a comida é ruim, ou na festa o teu crush dá bola para outra pessoa e não para você, e aí você fica decepcionado, né? Então, uma busca por felicidade te leva a isso, decepções. Já buscar o propósito, em vez de você focar em maneiras individuais de ser feliz, você busca colaborar, deixar legado. E aí, como consequência, como prêmio disso, vem a felicidade. A metáfora aqui só pode ser aquela famosa e batida, em vez de você buscar borboletas, você cuidar do jardim para que elas venham até você, né? A dinâmica entre propósito e felicidade é essa. Você busca viver com propósito, com serviço, e a felicidade vem como um prêmio. Sabe uma coisa que eu também queria te perguntar, Arnaldo? Você acha que as pessoas acabaram romantizando esse tema? Porque eu vejo que, assim, até acho que é por isso que eu gosto muito da tua abordagem, mas você fala de propósito e traz muito para a racionalidade, né? Existe propósito em terra firme. Você acha que acabou acontecendo o contrário por aí? Acho que o grande erro de avaliação a ser feito sobre o propósito, um erro talvez inocente, até infantil, é achar que a descoberta dele tornará tudo fácil. Não. Ao descobrir o propósito, você terá um motivo para superar dificuldades que continuarão existindo, às vezes até maiores, porque você está buscando algo muito profundo. Grande exemplo disso não pode ser outro senão Viktor Frankl, autor do livro Em Busca de Sentido, né? Um terapeuta que sobreviveu ao Holocausto e fala sobre isso, que um propósito não é o que torna a vida fácil, mas sim o que te dá um motivo superior para superar as dificuldades, como as que ele superou. Então não espere que um propósito vá tornar os dias fáceis, dias de sol, dias sem trânsito. Pelo contrário, um propósito vai sim continuar te trazendo dias difíceis, mas a diferença é que agora você tem um motivo superior para superá-los. Quais são as ferramentas no dia a dia mesmo? O que as pessoas podem fazer no dia a dia delas mesmo para encontrar esse propósito? Excelente pergunta. Uma resposta fácil e até estratégica para mim seria meu livro, né? Assim, sem querer ser marqueteiro aqui, os 3 P's de propósito, até mais do que o Vivendo de Propósito. Toda a minha obra tá ali, tudo assim, eu me entreguei de corpo e alma para esse livro. Mas claro, se você não quer comprar ou se você tá com pressa e quer uma dica um pouco mais rápida, eu não vou te deixar na mão, não. Eu vou falar. Tem vários caminhos para você encontrar o propósito. Você pode buscar nos seus talentos, seus valores, suas paixões. Mas nenhum deles tão assertivo quanto suas dores. A gente passa por algumas coisas em vida para aprender com elas e ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo, né? O Viktor Frankl, que eu dei aqui um exemplo, foi isso. Ele passou lá pelo Holocausto, algo terrível, sobreviveu
E com a dor dele, ele aprendeu sobre isso e, consequentemente, passou a escrever para pessoas para que elas pudessem também superar as próprias dores. Eu passei por isso, claro, em nível muito menor, e durante muito tempo não soube o meu propósito, entendi, descobri, e cá estou para ajudar outras pessoas também a não passarem pelo mesmo. Um outro exemplo um pouco mais lúdico é da mitologia grega, que é Quiron, que era um semideus, que foi punido pelos deuses porque cometeu lá um pecado contra o Olimpo, e Quiron foi punido com uma flechada na perna, e como fruto da flechada, uma ferida que nunca sarava. E aí Quiron ficava dia e noite lá tentando curar a ferida e nada. Até que um dia, passa por Quiron um rapaz com um ferimento igual, idêntico. Quiron olhou e falou, ei, você, vem cá. E foi lá e curou o cara, porque embora ele não conseguisse se curar, porque era uma maldição, de tanto tentar, ele conseguia curar pessoas semelhantes. E aí, esse cara curado trouxe um amigo, que trouxe um primo, que trouxe a mãe, que trouxe a tia. De repente, Quiron ganhou significado e, embora não conseguisse se curar, virou o grande curandeiro da região na qual morava. Essa pode ser a sua história. Você pode hoje olhar para a sua dor, mesmo que não 100% curado, como a de Quiron, e ajudar pessoas a não passarem pelo mesmo. Olhando para essa dor, compreendendo os aprendizados únicos que ela te proporciona e ajudando outras pessoas a não passarem por isso. Quando você faz isso, se torna única, porque nenhuma faculdade, nenhum livro, nem o meu vai ensinar para as pessoas o que você aprendeu com a sua dor, com a sua experiência única. Então, olhar para a própria dor e compartilhar com as pessoas o que você aprendeu com ela te torna única, como um médico que pode sair por aí salvando vidas. Faça isso e transforme noites mal dormidas em dias com muito mais significado. Olhe para a sua dor, aprenda com ela e ajude outras pessoas a não passarem pelo mesmo. E eu me lembro que ali no Resumo Cast você fala também sobre o mínimo movimento que a gente deve fazer no nosso dia a dia para identificar isso, né? Precisa existir uma certa contribuição da nossa parte também. Acho que uma maneira de você desromantizar e tornar essa história mais real, ao invés de você buscar inspiração nos filmes e livros e músicas, que eu adoro também, não tem nenhum problema, é você buscar inspirações no dia a dia, na vida real, do seu lado. Eu tenho aqui, eu falo o nome dele, é Luciano, rapaz que trabalha aqui no prédio. Esse cara é um fenômeno. O cara mora longe, pega condução, chuva, e tá todo dia com um sorriso no rosto, brincando, pulando, feliz, com energia. Esse cara é um exemplo de propósito da vida real. Esse cara mostra que o propósito é para todos, não só para quem está em Hollywood ou na lista dos best-sellers. Então, eu acho que uma maneira de você desromantizar esse propósito é você buscar exemplos no seu dia a dia. E também, acho que esse exemplo que você deu do Luciano é uma forma da gente entender que o propósito ele não precisa ser algo fenomenal, global, é algo que a gente faz aqui no nosso prédio, com os nossos vizinhos, né? Eu vejo muito isso também, que às vezes a gente acaba confundindo as coisas. Eu preciso achar meu propósito tem que impactar o mundo inteiro. E não, né? Às vezes o propósito ele tá ali, é dentro do teu círculo de amizade mesmo, dentro do teu condomínio. Hoje, quem é o Arnaldo depois de encontrar o seu propósito, Arnaldo? Me conta, quais foram as mudanças assim que você notou, né, na tua vida, na tua alma? Sem dúvida, uma pessoa que tem um motivo superior para perseverar e continuar e seguir em frente. Como eu te falei, entre o primeiro e o segundo livro, passei por uma série de questões entre calote, problemas de família, amorosos, entre outras, que em outros tempos eu certamente paralisaria. Talvez não parasse de fazer as coisas porque eu tenho muita energia, mas talvez as usasse como desculpa para não continuar no meu caminho. E de um livro para o outro, com isso tudo que eu te falei, fora a pandemia, fora outras 1000 coisas, eu continuei. Então, eu acho que certamente o Ronaldo hoje que tem um propósito é algo que entende que não tem direito de parar. Eu não tenho direito de parar. Isso é forte. Papai do céu, ou quem quer que você acredite, o cosmos, o universo, a energia suprema, sei lá, me deu um dom. Né? Não só para mim, para você também. Ele conta comigo para que eu exerça isso, para que as coisas fluam, para que o universo ande em equilíbrio. Eu tenho que fazer a minha parte, você fazer a sua. Então ele me deu um dom de observar as coisas e conseguir
concluir a respeito delas e colocar em texto, colocar em fala, colocar em comunicação. Ele me deu esse dom. Eu no CA, CA para mim foi entediante, porque a linguagem já existia em mim. Eu aprendi a ler e a escrever sozinho. Ele me deu isso. Eu recebi isso de alguém, de alguma coisa, de algo superior. Eu não vou usar isso para o bem? Eu não tenho direito. Eu não tenho direito. Quando você encontra o seu propósito, você entende que você é apenas ou tudo isso. Um receptáculo, uma plataforma de mensagem maior. Hoje eu entendo que eu estou nesse mundo para entregar essa mensagem. E não fazê-lo seria um desserviço comigo, porque se eu não fizer, jamais encontraria significado. Um desserviço com esse Deus, com esse cosmos que me entregou talentos tão nobres, que me entregou também. E um desserviço com você, que conta comigo. Né? Arnaldo, você escreve todos os dias? Sim. Quando é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se amanhã é o dia que você mais precisa? E vai que amanhã, o dia que você mais precisa, é justamente o dia que eu não apareço. Eu não tenho direito. Na dúvida, eu apareço sempre. Por mim, por esse cosmos que me deu esses dons, e não só para mim, para você também, e por você, que eventualmente pode precisar deles. Ai, maravilhoso. Falando em escrever, me fala um pouquinho do lançamento do teu último livro, que sensacional. Foi no dia do teu aniversário ou foi um dia antes? Como é que foi a brincadeira? Vamos lá. Foi toda uma estratégia de marketing pensada. Uhum. O lançamento foi no dia 31, para que no dia seguinte eu acordasse best-seller. E também para aproveitar os parabéns e falar, parabéns não, compra lá meu livro. Uhum. Então a gente usou o gancho do aniversário, fez episódio no Resumo Cast, fez um monte de coisa. E, cara, a gente, com 5 horas de lançamento, a gente estava no primeiro lugar da Amazon já. E ficou durante uma semana, deve estar agora lá entre os 10, com certeza ainda. Foi bem interessante, Laís, porque o primeiro lançamento, como toda primeira vez, sem exceção, foi uma coisa mais coordenada, né? Uhum. Mais no tesão, e aí a piada ficou ainda mais pronta, mais na energia, mais na jovialidade. Só que, assim, o primeiro lançamento, cara, depois do dia, eu falei, cara, eu preciso de férias, eu tô exausto, eu tô exaurido. Eu fui individualmente em cada pessoa no WhatsApp, compra. Nesse segundo, eu também fiz isso, só que de maneira muito mais organizada. Eu peguei um mês inteiro, dividi o número de pessoas pelo número de dias, aí falei um pouquinho aqui, falei um pouquinho ali, tinha o Resumo Cast, tinha o aniversário, tinha as blogueiras, então eu criei um sistema, né? O primeiro lançamento foi fantástico, acho que nunca nada será igual, porque é o primeiro, né? Como se fosse um casamento, um nascimento, então a galera chegou muito junto. O segundo foi muito bom e muito mais organizado, o que me dá certeza que vai ter um terceiro, um quarto, um quinto. Falo aqui no ar, sem nenhuma cerimônia, que vai ter, nos próximos 10 anos, terão no mínimo 10 livros. Garanto isso para você, para quem está escutando. Podem me cobrar. Sabe até que eu queria te perguntar? Uma curiosidade pessoal mesmo, tá? Mas o que você faz para cuidar da tua energia, né? Porque para quem escreve, eu sei que a gente despende muita energia mesmo, né? O que você faz para cuidar da tua alma? Combinou que quer responder? Tô brincando, porque ela brinca comigo que de manhã eu confesso que eu não sou o cara mais romântico do mundo, né? Enfim, não. Olha. Eu também não. Eu não sou grosso. Eu não sou grosso. Não sou grosso. Mas é o mundo dele. Assim. A minha manhã, cara, é muito minha, assim. Então eu acordo, medito, leio 1h30, bebendo muita água, escrevo 1h30 bebendo muita água, faço exercício e tomo banho gelado. Todo dia. Sábado, domingo, segunda, sexta, chovendo, sol. Cara, isso garante minha energia, assim, eu já acordo com uma certa energia, porque eu durmo bem, mas depois da meditação, já dá um up. Depois da água, já dá outro up. Depois de ler, depois de treinar e tomar o banho gelado, eu tô assim, ó, pulsando. Então, esse ritual matinal é impressionante. Eu sou completamente dependente dele. Para a gente finalizar, Arnaldo, eu queria saber a tua opinião. Você acha que as próximas gerações elas vão vir mais preparadas como indivíduos, assim, mais preparadas para identificar o propósito delas? Eu estava falando com a minha mãe hoje sobre... A gente teve uma conversa bem filosófica hoje no almoço, e eu falei que eu não descarto eventualmente um caminho político para mim. Eu não entendo nada de política. Nada. Eu não consigo hoje em dia nem estar numa discussão sobre política. Mas eu entendo que é um lugar muito legal para você ajudar as pessoas, né?
E por que um dia eu faria isso? Para poder mexer, se possível, no sistema educacional, para que as crianças já no colégio tenham essa preocupação, essa possibilidade. Então, eu espero que seja algo realmente evolutivo e não cíclico, né? O que é o cíclico? Se preocupa ou não se preocupa, né? Vai alternando, como no poder tem às vezes direita, esquerda. E eu espero que seja evolutivo, que cada vez mais essa busca seja presente, para que um dia, de fato, as pessoas cheguem na minha idade e não tenham que ler meu livro, né? O Viktor Frankl fala isso, no que sentido. O Viktor Frankl passou pelo Holocausto, sei lá, anos 30, 40, e até hoje o livro dele é um best-seller, né? Mas ele fala, por mais que seja bom, porque eu vendo o livro, eu não queria que até hoje as pessoas pudessem ler sobre esse assunto. Então, estou aqui para ajudar as pessoas, quanto tempo for, mas eu espero que um dia eu me torne obsoleto, de tanto que as pessoas no colégio, novas, começaram a falar um pouco sobre esse assunto, e quem sabe eu posso ajudar eventualmente em algum outro cargo, ajudá-las a fazer isso de fato. Ah, que demais, Arnaldo. Obrigada mais uma vez por ter aceito o meu convite. É um super prazer para mim poder ter o teu relato aqui no quadro de entrevistas. Sucesso, acompanho você sempre. Vou deixar aqui também as tuas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar também. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, Laís. Para mim é um privilégio, assim, saber que uma mensagem que começou em 2017, morava num quarto escuro, fedorento, calorento aqui no Rio de Janeiro. Comecei a rabiscar algumas coisas sobre propósito lá numa noite insone. Saber que hoje isso já viraram 2 best-sellers, um trabalho assim, que atinge muita gente, a ponto de despertar interesse em você, tão letrada e estudada sobre o assunto, de vir falar comigo, significa o mundo. Assim. Você brincou comigo no começo da entrevista que quis logo fazer isso comigo dessa vez, porque eu vou explodir, depois não vai ter como. Eu vou explodir, mas vai ter como, porque eu faço muita questão de honrar as pessoas que desde o começo acreditam em mim. Claro que você é uma dessas, então, por muito mais entrevistas como essas, sejamos nós onde estivermos, pode contar comigo, tá? E quando vier para o Rio, conta com a gente aí para fazer um treino e também encarar um banho gelado, uma temperatura um pouco mais amena. Beijo você, beijo em tudo. Tchau, tchau.